Vencedores e perdedores, segunda rodada da Premier League. Nós estamos aqui mais uma vez com esse vídeo que fala um pouco sobre análises aprofundadas, digamos assim, dos verdadeiros motivos de ser considerado vencedor ou perdedor alguém, mesmo que o resultado não reflita exatamente uma vitória ou uma derrota. Vem comigo! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam extremamente bem. Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no nosso canal. Quero falar que você é muito bem-vindo, quero falar que você tem muitas outras coisas para você ver aqui no canal. Então, se você por acaso, ainda não é inscrito no canal, se por acaso você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, já te peço desde já, de antemão, deixa aqui já o seu like no vídeo, já se inscreve no canal que ajuda demais a gente, já deixa seu comentário sobre os vencedores e perdedores dessa rodada também, pra gente saber se você concorda comigo, se você tem uma visão diferente de alguma outra coisa. Pra você que ainda não sabe o que é o Vencedores e Perdedores, vou explicar mais uma vez que essa é apenas a segunda edição dele aqui no canal, né? Um quadro inspirado lá no quadro do nosso amigo Anthony Curti, que é da ESPN, que fala muito sobre a NFL, por isso essa camisa da NFL sempre em homenagem ao criador, né, o mentor desse quadro aqui no canal, onde a gente fala sobre aqueles que venceram ou perderam de acordo com os resultados. Mas não, Nilo, isso é muito simples, quem venceu, venceu, quem perdeu, perdeu. Não, não é isso. O que essas vitórias significam como vitória ou derrota, o que esses resultados significam como vitória ou derrota no decorrer do campeonato. Cada rodada conta uma história diferente, cada partida conta uma história diferente, e é isso que a gente vai fazer aqui. Eu tô aqui com a minha colinha pra gente fazer os vencedores e perdedores dessa segunda rodada. E vamos começar hoje pelos vencedores. Vencedores, o primeiro que eu quero colocar aqui, Gabriel Jesus. Sim, o brasileiro sai como grande vencedor, porque na primeira rodada havia uma grande expectativa, ele fez uma ótima pré-temporada, e algumas pessoas podem querer ali denegrir um pouco a sua imagem, falando sobre não foi tão bem, não fez tanta coisa, quem apareceu foi Gabriel Martinelli, meu Deus, não sei o que. Ele chega agora com 2 gols, 2 assistências e leva o Arsenal assim. Toda vez que parecia que o Leicester ia aprontar alguma coisa, ia apertar o jogo, Gabriel Jesus chegava ou com uma assistência ou com um gol. Aliás, ele fez um golaço de cobertura no jogo, um golaço mesmo. Digno daquele do cara que tem ferramentas. Ele tinha ferramenta, num espaço minúsculo, ele mete uma bola meio de cobertura, mas com força e faz um golaço. Tirou da cartola ali o nosso glorioso, ou foi um milagre? Já que nós podemos pegar essa carona aí do nosso glorioso Gabriel Jesus, e que pega aí, vai garantindo o seu lugar na Copa, né? A ida dele pro Arsenal é um movimento visando isso, né? Com relação à Copa desse final de ano lá no Catar, e ele não teria tanta chance, talvez, com o Manchester City, e ele está conseguindo fazer o que ele realmente foi fazer lá no Arsenal, e vem se tornando cada vez mais imprescindível. Segundo vencedor, vamos dizer aqui, Henderson, o goleiro do Forest, do Nottingham Forest. Todo mundo sabe, o Henderson é um goleiro que é emprestado do Manchester United e que já foi para vários times, dentre eles o Sheffield United, numas temporadas para trás, inclusive, e que ele pegou muito bem na Premier League, voltou para o Manchester United, não teve tantas oportunidades, reclamou disso, agora é emprestado novamente e fechou o gol na rodada onde De Gea falhou clamorosamente pelo Manchester United. Então ele é um grande vencedor dessa rodada. Ele garantiu totalmente. Gente, se existe partida onde o goleiro garante o resultado, se você não sabe, veja pelo menos os highlights de Nottingham Forest 1-0 em cima do... meu Deus, esqueci de quem agora. Enfim, ele fechou o gol ali, eu acho que do Newcastle, não lembro. Ele fecha o gol naquela partida e garante os pontos para... em cima do West Ham, perdão. Inclusive pegando pênalti, hein? Pegando pênalti em cima do West Ham United. Ou seja, não é um adversário fraco, é o adversário que esteve incomodando o Big Six na temporada passada. Então, em cima do West Ham, partida absurda do Henderson, do Nottingham Forest, goleiro emprestado pelo Manchester United. E por fim, o terceiro vencedor dessa rodada, o Tottenham. O Tottenham de Antônio Conte teve envolvido toda aquela polêmica, aquela briga, aquela coisa toda. Inclusive, é por isso que eu coloco aqui como vencedor. É um clássico, é um derby de Londres, por mais que o Chelsea não seja o grande rival do Tottenham, mas é um derby de Londres, né? Um time, é um Big Six, totalmente concorrente ali ao lugar, tanto no grupo da Champions League, quanto até talvez de título, vai saber.
das posições de cima da tabela, é um rival direto, o Chelsea, e dentro da casa do Chelsea, ou seja, fora de casa, eles conseguiram arrancar o empate no último minuto com o Harry Kane, uma partida que estava totalmente difícil, complicada ali durante a partida. Tinha tudo pro Tottenham ter um ambiente desfavorável, estava fora de casa, a torcida fazendo toda aquela pressão, técnico brigando, aquela coisa toda que todo mundo sabe. No último minuto eles ainda conseguem um empate e conseguem tirar pontos do Chelsea dentro da casa deles. Isso é importantíssimo a longo prazo. Terceiro vencedor, com certeza, é o Tottenham Hotspur. E agora nós vamos para os perdedores. Pegando carona naquele esquema da Copa que eu falei, eu quero colocar aqui o Coutinho, Philippe Coutinho. Felipe Coutinho vem sendo muito questionado no Aston Villa, e dessa última partida agora ele fez mais uma partida ok, mais ou menos, mais para menos, podemos dizer assim, e do mesmo jeito que o Gabriel Jesus se destaca, ele se apaga nessa reta final agora para a Copa do Mundo, principalmente quando a gente vê que o Buendia entra no lugar dele e faz o gol, que posteriormente seria o gol da vitória. Afinal foi 2-1 o jogo e naquele momento o Buendia faz o segundo gol num contra-ataque digno de que o Coutinho deveria estar fazendo aquele papel. Contra-ataque onde ele sai ali arrancando, aparece dentro da área para finalizar, e o Buendia foi esse cara, e é isso que o Coutinho precisava ser, e ele não foi esse cara. Então Coutinho sai como um perdedor dessa rodada. O segundo perdedor, o West Ham United, tido como possível pretendente às vagas europeias, sai com 2 derrotas, uma delas para um time que recém-subido da Championship, que é o Nottingham Forest. Tá certo, o goleiro fechou o gol, mas perderam pênalti, enfim. E 2 partidas, né? 2 derrotas, sendo que para o Manchester City eles tiveram boas oportunidades e não aproveitaram. E foi em casa. Então, perde um em casa, perde uma fora e tá lá embaixo sem nenhum ponto. É sempre complicado na briga lá da frente pro West Ham, que talvez queria dar um passo a mais, né? Ficou ali batendo ali na porta da Champions League na última temporada, não conseguiu ir, ficou na Europa League e daqui a pouco começa a dividir, né? Daqui a pouco eles começam a dividir as atenções. Então, dividindo as atenções, eles vão ter cada vez menos possibilidades de perder pontos. Já perderam pontos importantes agora, perdedores dessa rodada. Liverpool Football Club é o outro perdedor da rodada, com certeza. É chover no molhado dizer da disputa dele, da pretensão dele de disputar com o Manchester City, ver o Manchester City disparar com 6 pontos, é chover no molhado, mas o pior de tudo é ver que o time está se desfacelando com lesões e perdeu ainda com quem não se lesiona, foi expulso, o Darwin Núñez, ainda se adaptando, sofrendo dores ali da adaptação, né? Dores do parto, vamos dizer assim, se adaptando à Premier League, não conseguiu resistir à pressão de ser importunado, né? Como é que fala? Esqueci a palavra agora. Ele foi... implicaram com ele e tal, e ele não conseguiu resistir a essa pressão, revidou e tá fora por 3 partidas. E agora o Liverpool consegue ser mais pressionado ainda, porque ele cria uma pressão para si, sendo que vai enfrentar o Manchester United pressionado fora de casa. Então sai como muito perdedor, porque se ele ganha essa partida em casa, ele vai para enfrentar um adversário que está muito pressionado, sendo que ele está bem. Então, quando ele perde esses pontos em casa e cria essa pressão para si, perde mais peças ainda para jogar fora de casa, ele chega no Old Trafford tão pressionado quanto o Manchester United, cada um no seu nível ali, né? Porque o Manchester United tem um tipo de briga, o Liverpool esperava-se que tivesse outro tipo de briga, mas ele cria uma pressão tão grande quanto por causa das expectativas que tinha por cima do Liverpool para o campeonato, para a temporada. Então o Liverpool também é perdedor. E por último, eu vou citar um perdedor aqui polêmico, Erling Haaland. Sim, um time dele jogou contra o Bournemouth, o time dele passeou com pouco tempo, já estava 3-0, acho que no primeiro tempo com 30 minutos já estava 3-0, 20 minutos estava 3-0, e o Haaland não conseguiu performar. Tá certo, cara, o time tá todo cheio de 5 atrás, 4 à frente desses 5, ele tava ali no meio embolado, como o próprio Guardiola disse, mas ainda assim, foi para isso que você foi contratado, para se destacar nessa situação. Ou você acha, Haaland, que o Manchester City vai jogar sempre com defesas abertas, jogando no contra-ataque e tendo espaço para jogar? Infelizmente não é assim que vai jogar, pelo contrário, vai jogar mesmo times tomando 3-0, vão continuar com linhas baixas e você vai ter que achar o seu espaço. Esse é o grande desafio do Haaland, não é simplesmente nos desafios grandes, enormes, onde vão ter espaço. Então, para mim, sai como perdedor, porque ele precisa, infelizmente, por causa do preço, por causa do hype,
hype, por causa daquilo que significa, né, o Haaland para a Premier League, ele tem que se provar a cada partida. Eu quero saber de você o que você acha aqui, se você acha que tem algum perdedor a mais, algum vencedor a mais, coloca aqui embaixo, porque a gente vai saber. Eu vou ler tudo e vou responder também os seus comentários, tá certo? Coloca aqui embaixo se você tem alguma sugestão também, e a gente se vê durante o final de semana. Já tem aqui no canal Escorregando pela Rodada 2, já tem muitas outras coisas. Se tiver outros novos quadros que a gente possa fazer, a gente vai colocar aqui também. E no final de semana você sabe como é que funciona, né? Na verdade, lá em segunda-feira, que é o jogo do Liverpool, né? Pra você que é de outro time, coloca aqui qual time que você é, porque às vezes esse vídeo aqui vai pra mais gente sem ser apenas torcedor do Liverpool. Mas na segunda-feira tem Liverpool, tem live pós-jogo, e nesse final de semana aí, talvez amanhã, sábado, já tem o pré-jogo rolando. Tá certo? Um grande abraço, afinal aqui você não caminha sozinho.